feminista, vereador Antônio Donato, vereadora Eli Teruel, vereador Rodrigo Goulart. A número legal, na qualidade de presidente da Comissão de Política Urbana e Metropolitana e Meio Ambiente, declaro abertos os trabalhos da 12ª reunião ordinária semipresencial da Comissão do ano de 2022. Essa reunião está sendo transmitida através do endereço www.saopaulo.sp.leg.br, no link Auditórios Online, auditório virtual. Passemos então aos itens da pauta. O primeiro item é o PL 778 de 2021, do ex-vereador Faria de Sá. Denomina a Travessa Cássia do Nordeste o espaço público que especifica localizado no bairro Pinheiros, subprefeitura de Pinheiros. Relator, vereador André Santos, favorável com substitutivo da Comissão de Justiça. Se os vereadores que concordarem com parecer favorável ao PL 778 de 2021, permaneça como estão. Está aprovado. PL 105 de 2022, vereador Aurélio Lomura. Denomina Praça Pincas Faibel o espaço público iluminado situado na confluência da Rua Jataí, altura do 324, com Marquês do Paraná, altura de 288, subprefeitura da Lapa, e da outras providências. O vereador Rodrigo Goulart é o relator e é favorável ao substitutivo da Comissão de Justiça. Se os vereadores concordarem com o parecer favorável ao vereador Rodrigo Goulart ao PL 105 de 2022, permaneça como estão, está aprovado. PL 680 de 2021, vereador Marlon Luz. Institui a devolução de 50% do valor pago a título de Imposto sobre Propriedade de Veículos, IPVA, incidentes sobre veículos licenciados no município de São Paulo e que sejam adaptados ao uso de gás natural veicular. O vereador Nomura é favorável como substitutivo. Indago aos seus vereadores. Presidente. Tem bastante essa palavra, vereadora. Pode falar primeiro, vereador Donato. Por ordem de idade hoje. Então, o vereador Donato. Bom, presidente, eu queria manifestar nesse projeto. Eu tenho uma lei, inclusive o vereador Rodrigo ajudou a aperfeiçoá-la, que tem o mesmo espírito, né, que ela repõe 2% do IPVA para quem adquire veículos elétricos e híbridos. E qual o sentido dessa lei? É você trabalhar para mudar a matriz energética, para você ter energias renováveis. Enfim, é você combater a poluição e tudo mais. E todos os efeitos dessa matriz baseada no petróleo e no gás. O projeto do vereador Marlon, ele vem com a mesma proposta de devolver os 2%, mas para quem usa gás veicular. Então, eu acho que sim, quem usa gás já paga menos até pelo gás, né, do que o combustível normal. Então, ter mais um incentivo, você vai estar incentivando um combustível fóssil e não uma energia renovável. Então, nesse sentido, eu considero que eu não consigo ser a favor desse projeto, eu sou contra. Ok, vereador Goulart, vereador Silva, quer falar? Não, então, eu acho que o projeto do vereador Marlon, ele acaba priorizando, né, ele acaba dando um incentivo para o transporte individual, né? E nós acreditamos que a gente tem que priorizar na nossa cidade o transporte público, o transporte de massa, o transporte que transporta mais passageiros e tem que ter a prioridade, inclusive, em relação à isenção de impostos e tudo mais. Então, não só por esse motivo, também pelo motivo de que o transporte público, né, se você prioriza ele, também você está diminuindo a emissão de gás carbônico e tudo mais. Então, por tudo isso, nós vamos nos abster. Tá. Vereadora Silvia, vereadores e senhores vereadores, esse projeto ele prevê que esse benefício é apenas para os 5 primeiros anos do veículo. É um incentivo interessante, mas o vereador Donato coloca uma posição aqui, que eu favorável também, se isso fosse para outras matrizes limpas, né? Se a gente pudesse estender esse projeto. O projeto não é ruim, mas eu acho que ele merece, pelo contrário, eu acho até um projeto interessante. Merece, talvez, não derrubar o projeto e propor ao relator, vereador Nomura, pedir ao vereador Nomura que converse com o vereador Marlon, para que a gente possa, eventualmente, estender esse benefício, invocar a lei do vereador Donato, que já trata de
de elétricos e híbridos, para que a gente possa manter essa matriz limpa. Eu concordo com a Silvia também, que ele tem que priorizar o transporte público. Ocorre que o volume de veículos que hoje poderiam estar circulando com energia limpa faz uma diferença enorme para a gente, né? Tá. Se vocês compreenderem que vale a pena, eu acho que valeria a pena talvez pedir ao vereador Nomura que voltasse esse projeto, a gente suspendesse a votação, não colocássemos a voto, para que a gente possa fazer um texto que possa contemplar essas outras situações. Pela ordem, presidente. Quanto ao mérito, não vejo problema. Vereador Goulart. Presidente, eu também sou favorável a qualquer tipo de incentivo a qualquer matriz energética que seja atual, renovável. Neste caso, assim como o vereador Donato disse, a lei dele é de 2014, se eu não me engano, né, Donato? 2016. É uma lei que vem sendo atualizada, tem um trabalho burocrático muito grande. Já foram vários incentivados, né, várias vendas incentivadas, mas nós acabamos aprovando, se eu não me engano, 2 atualizações da lei para que ela se tornasse mais efetiva, na verdade, não pela deficiência da lei, mas sim pela dificuldade que nós temos enfrentado com o Executivo. Inclusive, a última atualização, se eu não me engano, foi em novembro do ano passado, ou dezembro, e até agora nós não conseguimos a regulamentação dessa lei, que é exatamente o incentivo pela cota-parte do IPVA aqui do município. Isso para os veículos elétricos, a hidrogênio ou os híbridos também. Mas nesse caso do gás natural veicular e também toda essa tecnologia da lei do vereador Donato, ela é muito atual, né? E tem sido muito incentivada em diversos países do mundo. E sempre se atualizando as tecnologias, tudo. O gás natural veicular, apesar de ser muito utilizado, eu acredito que essa questão do incentivo, além de não ter aqui, que não é o escopo da nossa comissão, mas o impacto econômico-financeiro, também tem a questão de ser vamos dizer assim, uma tecnologia que já existe aqui no Brasil, se eu não me engano, desde a década de 90. Então já está estabelecida. Então não precisando, ou não, esse incentivo eu acho que não incrementaria nada o uso do gás natural veicular. Então é por isso que fica aqui a minha observação. Eu acho que, não sei se o caso aqui seria adiar para realmente conversar com o autor e com o relator que é dessa comissão, mas um pouco nesse sentido, não tirando o mérito da propositura do vereador, mas acredito que poderia sim melhorar um pouco esse texto para que aí a gente possa discutir até com a Fazenda, mas não cabendo aqui a nossa comissão esse tipo de tratativa. Muito obrigado. Eu acho interessante essa posição, vereador Goulart. No sábado à noite nós tivemos uma conversa com o pessoal que tem veículos com gás natural. Onde está a reclamação deles? Não houve evolução no armazenamento do gás natural. E, portanto, o volume ocupado no porta-malas do veículo literalmente subtrai do veículo a possibilidade da pessoa viajar com malas e etc. Como não houve evolução, acho que nós não precisaríamos de ter mais aqueles tambores daquele tamanho, já que não podemos pressurizar em pressões maiores, em volumes, portanto, menores, para que a gente possa realmente transformar isso numa realidade. Porque hoje, na verdade, o que ocupa de espaço é muito grande. Acho que o projeto não deve ser perdido, acho que é um assunto que pode ser refletido. Conversar com o vereador Marlon e, eventualmente, até tratar esse assunto aqui com ele mesmo. A gente possa trazer essa conversa para cá, pedir assessoria para que a gente junte o que nós temos de legislação, para que a gente possa aproveitar e fazer preenchimento nessas brechas que ficaram. Se vocês entenderem que vale a pena a gente rever essa situação. Não, é evidente que a gente respeita todas as posições do projeto de todos os vereadores e sempre que existe uma intenção de aperfeiçoar, é saudável. Mas eu diria que a minha posição é de princípio, né? Então eu não consigo flexibilizá-la, porque você está incentivando uma matriz que é uma matriz que a gente tem que acabar. Aliás, o mundo está acabando, né? A Europa vai acabar com veículos
a diesel, a gasolina em 2034, se não me engano. É 2034 que é o prazo, e a gente está fomentando esse tipo de veículo. Então, nesse sentido, minha posição não vai mudar, né? Então, só para deixar claro também, né? Não me oponho aqui se adie, se converse, mas a minha posição não vai mudar em relação a isso. No meu caso, não é uma questão de melhorar o projeto, aí tem uma questão de fundo, de compreensão sobre ele. Está incentivando uma matriz que a gente tem que substituir. Pela ordem, presidente. Tem mais a palavra, Goulart? Só para trazer mais informações aqui para a nossa discussão, inclusive essa última a primeira atualização da lei do vereador Donato foi para que, além do valor a receber do contribuinte, né, proprietário do veículo, que ele pudesse trocar ou compensar pelo IPTU que ele paga em sua residência. E essa última atualização é para que aumentasse o valor do veículo, o limite do valor do veículo a ser comprado. Então deixou de ser um limite do veículo, mas um limite do benefício. E foi muito difícil encontrar um cálculo do limite que seria de tempo para isso. Se nós colocaríamos como a porcentagem da frota no município ou um limite de tempo. Então foi estabelecido junto à Fazenda, numa discussão que envolveu o meu mandato, também o mandato do vereador Donato, presidente, e que foi estabelecido então até 2024 esse benefício. Então, assim, uma fonte totalmente nova que está sendo utilizada, que é a eletrificação, por uma fonte como o GNV, que, como eu disse aqui, se não me engano, é da época de 90, entre 90 e 95, que se iniciou. Então, já não é que é ultrapassada, mas já tem outros benefícios que foram dados durante todo esse período. Então, acho que vale essa observação e também essa discussão com o autor para tentar encontrar aí uma solução ou realmente uma nova frente para o projeto dele. Ok. Bom, senhores, se colocarmos a votos, vai ficar pendente votação, então, naturalmente. Então, minha proposta é, vamos adiar por 2 sessões, e vou pedir ao vereador Nomura, e eu também vou falar diretamente com o vereador Marlon, para que a gente possa dialogar e encontrar uma solução para isso. Presidente, Oi. poderia adiar talvez por mais sessões? Acho que Sim. para ter um pouco de tempo mais. Pode, verdade. Talvez 4 ou 5 4 sessões. sessões. Tá bom, Isso. então. Um mês. Ok, obrigado. Então, fica adiado, portanto, de comum acordo, o projeto 680-2021. PL 864, de 2021, vereador Gilson Barreto, autoriza a criação do Circuito Cultural, Gastronômico e Turístico São Mateus e das providências. O vereador Rodrigo Goulart é favorável ao projeto como relator. Se os vereadores concordarem com a relatoria do projeto do vereador Gilson Barreto ao PL 864-2021, permanece a comissão, está aprovado. O vereador Nomura tem um requerimento de número 29/2022, nos seguintes termos: considerando a informação de que os moradores e empresários da proximidade da Avenida Paulista e da região foram surpreendidos com sobrevoos diários de aviões procedentes do aeroporto de Congonha em curva acentuada e de baixa altitude, executadas sobre os prédios da região, em manobra de decolagem, inusitadas e com manobras aéreas antes incomuns da região e que tiveram início no final de dezembro de 2020 e vem intensificando desde então. Considerando que os sobrevoos se iniciam diariamente às 6 horas e encerram perto das 23, perfazendo um total de 17 horas de muito barulho, requer no termos orçamentais seja deliberado pelos nobres pares dessa comissão uma convocação de uma audiência pública em data e local a ser convidado, posteriormente determinado para prestar esclarecimentos sobre esse assunto supracitado. O requerimento é pertinente, né? Um comentário rápido aqui é que a gente não vê outra razão para isso a não ser alguma situação que envolva economicidade de combustível, né? No período de pandemia, nós percebemos que as empresas aéreas hoje têm como curva ABC nos seus custos. O que há de maior problema é, na verdade, o combustível com pouco passageiro. A gente não sabe se isso faz parte de uma técnica que eles estão se utilizando, mas é bastante interessante porque essa reclamação ela tem surgido mesmo, né? Indago aos vereadores se concordam com... o vereador Nomura está nos assistindo, o vereador Literuel,
Vereador Nomura, tem a palavra. Obrigado, presidente. Só para dizer, eu moro na região e eu tenho recebido as reclamações quase que diariamente em toda essa região. Eu não sei o que aconteceu, houve uma mudança de rota. O que eu tinha visto em algumas declarações no jornal era no sentido de que eles estavam mudando a rota, além dessa questão de economia, mas já visando a ampliação de movimentos lá no aeroporto de Congonhas. E me faz lembrar que nós realizamos já uma discussão a respeito da internacionalização do aeroporto de Congonhas. Não sei se Vossa Excelência lembra, presidente, e nos foi dito que não haveria mais aumento de movimentos. Mas me parece, na declaração que eu vi em alguns jornais, foi no sentido contrário, que exatamente. Então, eu acho que seria interessante que nós pudéssemos ouvir, mesmo porque me parece que lá atrás, na época, quando tinha aquela discussão, logo quando caiu o avião da TAM, falava-se exatamente em coisas. Uma das coisas que foi determinada até de um acordo foi com relação que os aviões só começariam a descer a partir das 7 horas e às 10 horas, às 22 horas, seria interrompido o movimento lá no aeroporto. E agora ampliou o horário de funcionamento, mas sem qualquer tipo de explicação. Ok, vereador Nomura, eu indago a Vossa Excelência se concorda com um aditamento desse requerimento para que a gente possa requerer aos órgãos da aeronáutica que nos informem também na audiência pública se existe algum tipo de aeronave que sobrevoa o céu de São Paulo sem transponder. Vossa Excelência lembra, estava aqui, no início dos anos 2000, fizemos uma comissão de estudo do aeroporto de Congonhas para brigar por causa dos fingers e conseguimos uma série de situações que foram colocadas, entre elas, os aviões não poderiam mais sobrevoar São Paulo sem transponder, por causa do risco de colisões e que, com certeza, caindo em área densamente populosa, nós teríamos um desastre muito grande. E, na época, tornou-se obrigatório. Isso foi uma conquista da Câmara. Nós precisamos saber também se, com essas mudanças todas, não deixaram de cumprir a regra de segurança de voos com transponder sobre a cidade de São Paulo. Com certeza, presidente. Concordo integralmente com Vossa Excelência. Então, peço a Vossa Excelência, então, que dialogue com a assessoria, se os vereadores concordarem com o requerimento, para que a gente possa chamar os órgãos que possam falar conosco nessa audiência pública. Se os vereadores concordam com o requerimento, vereador Aurélio Nomura? Sim. Ok. Não havendo votos contrários, fica aprovado, portanto, esse requerimento. Peço que agende essa reunião, com certeza, aqui na Câmara, e que ela seja híbrida também, porque o pessoal da aeronáutica, alguns não ficam em São Paulo, e que a gente possa também ouvi-los, principalmente de Brasília. O pessoal do Comair tem que ter ouvido todos eles. Ok, muito obrigado. Então há mais assuntos a tratar. Senhores vereadores, o presidente determinou que a audiência pública de amanhã nós tivéssemos, com relação ao Pio Central, emendas protocoladas até o dia de hoje, por volta de 19 horas, para dar tempo de dar publicidade e que elas pudessem participar de uma discussão amanhã, para que desse ciência ao plenário que participar da audiência pública. É a primeira vez que nós estamos fazendo. Se vocês puderem assinar as emendas que estão circulando por aí, para que a gente possa ter tempo de publicá-las amanhã. Do contrário, nós vamos ter que fazer a leitura amanhã, antes da audiência pública, de algumas emendas que com certeza chegarão fora do horário da publicação. Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Já existe uma previsão de votação desse projeto Sim, do Pio a Central? ideia é votar na semana seguinte. Na próxima semana? É isso. Tá. Então, essa audiência pública é muito importante, porque a gente vai tentar aprimorar o projeto. Até agora nós não fizemos mudança no projeto. Ele continua como projeto original,
Mas tem muita sugestão que está chegando, e sugestões até interessantes. Aqui, chegou uma agora aqui, vereador Goulart, com relação a recuos de prédios da região central. Se a gente manter a regra dos recuos que nós temos e alguém for fazer algum prédio numa área dessa, mantido esses recuos, provavelmente não consiga utilizar o terreno. A gente não sabe se isso, o Executivo concorda com uma situação dessa, porque a gente colocar uma emenda dessa ser vetada, mas como o Executivo vai participar, as situações que ele entender que realmente não é transponível, a gente não vai incluir no projeto. Pela ordem, presidente, só para tirar uma dúvida aqui, nós vamos ter agora a audiência do Pio Central, na segunda que vem a gente tem audiência pública do Pio Jurubatuba, né? Isso. Tem quantas mais audiências do Pio Jurubatuba, além dessa, da segunda? Bom, no Pio Jurubatuba, nós vamos fazer na segunda-feira, lá em Santa Amaro mesmo, no prédio do Senac. Depois, nós vamos fazer 2 outras, uma em Interlagos e a última aqui. Essa última audiência pública aqui seria mais ou menos para que a gente pudesse juntar tudo que veio, com mais as propostas que os vereadores vão apresentando e fazer um pente fino em todas elas. Esse projeto é um pouco mais distante do nosso conhecimento, na verdade poucas pessoas conhecem o Extremo Sul, não são todos, Vossa Excelência conhece bem, mas nem todos conhecem a região. O vereador Goulart também conhece, o Donato também conhece. Não, ele já é nascido lá, né? Então não tem... enfim, o fato é que dos pios, o que nós menos temos visão é o Pio Jurubatuba, por não ser uma área de passagem para outros lugares, né? É diferente aqui o caso do Centro, Pinheiros, que a gente tem muita visão desse processo. Leopoldina, a Água Branca, que foi uma operação urbana, a gente conhece bem porque passa na porta todos os dias. Mas aqui, essa valeria a pena, então. Portanto, serão 2 audiências públicas externas, uma será em Interlagos, essa primeira será no Senac, e uma aqui na Câmara. Pela ordem. Tem Vossa Excelência a palavra. Presidente, só para deixar registrado que a vereadora Silvia, que sempre muito atenciosa aqui aos nossos assuntos, que já houve uma audiência pública do Jurubatuba, né, que nós fizemos recentemente. Tiveram outras reuniões também de trabalho. Estão previstas mais 2, mas que regimentalmente seriam apenas 2 que serão necessárias, mas como a nossa comissão tem feito já em outros projetos, inovando inclusive com reunião de trabalho, tudo, nada que possa fazer, nada é por excesso, né, mas que regimentalmente seria necessário apenas 2, e que, só para registrar aqui também a minha curiosidade em entender, e espero que já na próxima audiência pública eu consiga compreender a minha curiosidade desse novo tipo de tramitação, vamos dizer assim, dos projetos aqui na casa, que nós teremos que apresentar as emendas antes da audiência pública. Então fica só o meu registro de curiosidade, vamos dizer assim. Isso aí é antirregimental. Na verdade não existe no regimento, mas, segundo informação do vereador Milton Leite, é para que torne público antes, para que depois não seja questionado judicialmente de que alguma emenda extravagante possa ter entrado ou que tenha impacto numa atividade urbanística, entre sem que a gente tome conhecimento, sem que os vereadores possam participar, possam debater e tudo. Do ponto de vista real, é bastante interessante a gente ter a oportunidade de conhecer todas para que não apareça o chamado jabuti, né? Lógico. Eu acho até muito interessante, mas vamos tentar, acho que é um aprimoramento, uma tentativa, se isso realmente vale e puder continuar, depois a gente pode até inserir isso no regimento. Pela ordem, presidente, o governo também deveria adotar o mesmo critério, nunca mandar Exato. nada em cima da hora para a gente, né? Isso, partindo do princípio que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Exatamente, a gente também podia não aceitar mais quando chega substitutivo do governo em cima da hora. Utilizado da mesma maneira, usado da mesma maneira. Pau de Chico, bate em Francisco também. Eu acho que é uma boa. Vamos lá, vamos experimentar. Bom, nada mais a ver a tratar, está encerrada a presente audiência, a presente sessão ordinária.